amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. Estamos iniciando mais um programa Mundo Agro. Hoje, o nosso programa será aqui na capital do Tocantins, Palmas. E viemos tratar de um assunto que está promovendo uma polêmica no estado do Tocantins. Trata-se da adesão a um programa chamado de RED+, que é um programa de créditos de carbono. A verdade é que tem muita discussão. Uns dizendo que nunca tiveram acesso ao contrato assinado entre o Tocantins e essa empresa europeia. Que nunca tiveram conhecimento de como isso se processará, de como são feitos os cálculos, de como é que estão fazendo agora audiências públicas só para validar o contrato que já está assinado e que inclusive já receberam o adiantamento em dinheiro. Como é que vende uma coisa que as pessoas não têm o conhecimento e são coisas que pertencem a quem ocupa a terra? Toda essa polêmica nós vamos discutir no programa de hoje. O Mundo Agro convidou autoridades técnicas para debater esse assunto, para cada um dar o seu ponto de vista. Assista, o programa de hoje é muito interessante. Oferecimento, Grupo J. Demito, preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. Semeando um campo mais potente juntos. Unigel Sementes. A indústria cria, a indústria é mais. Seja você também associado da AproSoja Tocantins. Aqui no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Com essa mesa redonda que formamos com autoridades especialistas em diversas áreas aqui no Tocantins, eu vou falar com o doutor Paulo Corazzi, engenheiro especialista em energia renovável, e que tem demonstrado muita preocupação com esse programa RED+. Mas, na verdade, doutor Paulo, a gente precisava primeiro, para o nosso telespectador, explicar para ele o que é carbono, para ele entender o que é sequestro de carbono, para depois ele entender de RED+. O senhor tem como nos explicar isso? Positivo, professor, com o maior prazer. Carbono é o elemento da vida. Então, nós somos feitos de carbono, as plantas são feitas de carbono, tudo que é vivo é feito de carbono. Então, qual é o problema com o carbono? O problema é que debaixo da terra está, na forma de petróleo e carvão, 99,8% do carbono do planeta. Então, em vida aqui na superfície do planeta, só tem 0,2%. Uma parte em 500. Então, qual o problema se a gente pegar todo esse petróleo, todo esse carvão, que é quase tudo, que está lá escondido embaixo da terra, e de repente jogar na superfície do planeta, aquilo lá para se equilibrar entre vida e gás carbônico, né, que é o carbono que está no ar, vai gerar um desequilíbrio imenso. Esse é o grande problema. Então, o ser humano imaginou um jeito de tentar equilibrar isso. E o que ele pensou? Bom, para cada bom ser humano que conseguir evitar que a gente traga esse carbono lá debaixo da terra aqui para a superfície, a gente presenteia ele com um crédito de carbono. E assim apareceu esse mercado. Então, cada vez que uma pessoa consegue evitar que o carbono seja trazido para a superfície, para atrapalhar o equilíbrio do planeta, ele recebe uma remuneração em dinheiro chamado de crédito de carbono. Então, esse é o crédito de carbono. E o RED+? O RED+, é um formato desses mecanismos. Tem muitos mecanismos que o ser humano imaginou, e o RED+, é um dos formatos do crédito de carbono. Segundo o RED+, se você deixar de cortar uma árvore, por exemplo, aí você pode vender o direito para uma pessoa tirar um pouco de petróleo lá de dentro do chão. É assim que funciona o RED+. Eu não acredito nesse sistema. Eu acho que esse negócio de deixar de
de tirar a natureza para vender para o outro, tirar não funciona, mas assim é o princípio do RED+. Lhe pergunto o seguinte, não sou especialista da área, mas já ouvi dizer que se eu pegar um voo em São Paulo e for até Paris, num avião, jato, né, comercial, diz que o que ele emite de carbono na atmosfera é o equivalente a eu derrubar 6.000 árvores. Isso procede? Procede, exatamente. Então, é muito desproporcional. O uso do petróleo e do carvão, eles trazem muitíssimas vezes mais carbono do que você economiza mantendo a natureza. Mas, veja, é importante manter a natureza, mas não pelo ponto de vista de carbono. Pelo ponto de vista de carbono, o que você mantém de natureza é desprezível. Mas, veja, muito importante cuidar com a responsabilidade da natureza. Mas, do ponto de vista de carbono, necas. Eu posso dizer, então, que esse programa RED+, pelo que o senhor explicou, ele não é um programa ambientalista, ele é mais um programa dinheirista. Sem dúvida, é mais do que isso. Ele é um programa dinheirista, um artifício criado por quem polui e por quem produz para criar barreira de produção para os próprios concorrentes desse nosso mundo em desenvolvimento aqui. Bom, depois das explicações de Paulo Corazzi, a gente precisa ouvir uma pessoa técnica nessa área de preservação, de produção. Alegria em receber aqui no Mundo Agro doutora Andréia Schmidt, agrônoma, tem mestrado, doutorado e, portanto, muito conhecimento nessa área. Doutora Andréia, preservar a floresta resolve o problema do desequilíbrio de carbono? Bom, eu acho que sobre todas as pautas hoje ambientalistas que estão vindo à tona, é muito importante que todos nós tenhamos bom senso, muita discussão e buscar informações para poder realmente afirmar as teorias que aparecem, né? Na minha visão, a questão do RED+, não faz sentido, porque é a parada de produção num determinado local para permitir que outro produza. Nós sabemos que a importância da produção no Brasil é essencial para a geração de divisas, né, de dinheiro do país, de empregos, né? Então, a nossa economia é muito movida pelo agro, né, pela produção. Então, isso é muito importante, a gente não pode deixar de pontuar. A outra questão é a do carbono, que não faz sentido. Primeiro, uma árvore em pé, nós queremos sempre preservar, com certeza. Mas uma árvore em pé, ela vai sequestrar uma certa quantidade de carbono. E aquela árvore vai crescer e vai ficar lá com aquele carbono sequestrado. À medida que nós, quando produzimos carne ou grãos, nós também estamos fixando o carbono, sequestrando o carbono, só que de uma forma muito mais dinâmica, mais rápida e mais eficiente. Então, se levarmos em consideração que todo esse projeto ele tem um cálculo, né? Então, que se traga esse cálculo, que eu garanto que a produção vai sequestrar muito mais carbono que uma árvore em pé, paradinha lá por... Temos árvores aí que chegam a 1000 anos. Doutor André, como o senhor me disse, então agora chegou num assunto importante. Eles falam que a floresta amazônica é a coisa mais importante do mundo, é que vai salvar o mundo. Pelo que a senhora me disse, uma árvore ela vai, cresce, aí ela estabiliza. Uhum. Aí ela começa a entrar em decomposição. Então, portanto, o que ela sequestra de carbono, ela também, pela decomposição, ela solta o carbono. Ela solta o carbono também. Então, a floresta não é tudo isso que dizem? Não. Então, o planeta ele é dinâmico, né? Então, eu acredito que nós deveríamos ouvir mais os especialistas, né? As pessoas que trabalham na área, cientistas, que, na verdade, não estão sendo incluídos nesse debate. Então, tem muitas provas, né, científicas, dados e números que não corroboram essa teoria de que a floresta é o pulmão do mundo.
até porque 50% do nosso oxigênio ele é gerado nos mares. Então, se estamos realmente preocupados com a questão do oxigênio, a questão da temperatura global, o sequestro de carbono, nós temos que cuidar muito das águas. Então, a gente sabe que o impacto é muito maior nas cidades, principalmente o saneamento básico. Aqui no Tocantins, a gente sabe que a gente não chega a 40% de saneamento básico. Então, nós contribuímos muito para todo esse lixo ir para os mares e ter uma conversão ineficaz, né? E sabemos também que os mares sequestram muito carbono, né? Dessa nossa atividade, o antropismo, né? É sequestrado em torno de 25% nos mares. Mas também tem decantações que acontecem por causa dos sais, de temperatura, que o carbono ele decanta para o fundo dos mares. Então, há muita dinâmica na Terra. Aqui na Prime, a nossa equipe de tributaristas está apta a reduzir os seus tributos e aumentar o seu lucro. Venha viver essa experiência Prime Soluções Empresariais. Bom dia, César Halum. Bom dia, telespectadores do Mundo Agro. O preço da arroba do boi gordo no mundo é o que vamos falar agora. O Brasil é um dos países que tem uma pecuária de corte bem desenvolvida. Possuímos um rebanho com mais de 220 milhões de cabeças de gado bovino, com um padrão de qualidade e uma genética cada vez mais evoluída. Produzimos carne com sustentabilidade e isso preocupa nossos concorrentes lá fora, que procuram criar problemas principalmente na área ambiental, já que na área comercial somos muito mais profissionais que eles. Vejam os preços da carne bovina no mundo. O Brasil, a arroba custa $52,59, enquanto no Uruguai custa $76,80. No Paraguai, $63,75. Na Austrália, $70,40 é o preço da arroba. Na Irlanda, $127,17. E nos Estados Unidos, $118,75. Nosso produtor rural, quer seja na pecuária ou na agricultura, é quem mais preserva o meio ambiente e também quem tem a maior produtividade. Por isso, deve sim ser respeitado. Temos a carne bovina mais barata do mundo e, com medo da concorrência, utilizam falsos ambientalistas para tentar atrapalhar o agro brasileiro. Continuamos a assistir o programa de hoje aqui na Record, com o nosso redator e apresentador César Halum. Tudo, absolutamente tudo que a gente sonha, um dia passou por uma linha de produção. A casa própria? Da indústria. E o tênis novo? Também. Se saiu do papel, tem indústria no meio. O carro, o celular, o sofá, o videogame, a bolsa, a televisão, a maquiagem, a bike elétrica, o perfume, a geladeira, a caixinha de som, o shampoo, a banheira, a joia. Até o moedor de café. Mas a indústria não cria só produto. Cria emprego, cria oportunidade, cria inovação. Cria o Brasil que a gente vive e o que a gente ainda vai viver. Tá no som que você escuta, no sabor que você sente, no jeito que você vive. Se tá no seu sonho, veio da indústria. A indústria cria, a indústria é mais. A ProSoja Tocantins nasceu em 2013 com o intuito de gerar unidade e representatividade para os produtores de soja e milho tocantinenses. O resultado disso são os mais de 1.200 associados cadastrados, gerando mais de 851 mil hectares abrangidos pela nossa atuação. Acredite na força do agroassociativismo. Seja você também associado da AproSoja Tocantins. 7 unidades de produção presentes nos estados do Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do Sul, atendendo todo o Brasil. Trabalhamos com as melhores obtentoras de sementes.
Portfólio com mais de 45 cultivares das culturas de soja e arroz. Tudo para melhor atender nossos clientes, semeando um campo mais potente juntos. Unigel Sementes. O Grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas para seu solo. Grupo J de Mito, sua terra mais produtiva é nossa motivação. Não é só um milho. É o que alimenta os sonhos do Eliseu. Ele quer ser um grande produtor. Para isso, o Sicredi oferece crédito, investimentos, consórcio, seguros. E junto com tudo isso, tem a força de um gerente que entende do seu agronegócio. De grão em grão, ele chega lá. Aqui no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Alegria em estar aqui no Mundo Agro hoje, discutindo um assunto tão importante que é esse programa Red Mais, com o Dr. Fernando Silveira, médico veterinário ambientalista, praticante, porque é um ambientalista que vive o dia a dia no campo. É diferente do ambientalista da cidade. Imagino, né? Doutor Fernando, e esse programa Red Mais ajuda ou vai atrapalhar o Tocantins? César, é um prazer sempre estar aqui com você. É um assunto, mais ainda num assunto dessa importância. Eu preciso primeiro de definir um pouquinho o que é ser um ambientalista. Ambientalista é uma auto-intitulação de quem tem afinidade, gosta, preserva o meio ambiente, né? E hoje nós temos praticamente duas categorias desse. Os da cidade, que às vezes assistem um documentário e se tornam ambientalistas e nos ditam algumas regras. E nós temos nós que praticamos o chamado ambientalismo na prática, comprando uma propriedade hoje. Se você compra uma propriedade rural hoje, a partir do momento que você comprou, você se torna um ambientalista, querendo ou não. Tá? Nós estamos no país que tem o agronegócio que está diretamente ligado ao meio ambiente, e por isso, dessa razão, me consideraram um ambientalista. Temos o agronegócio ligado, e o agronegócio é a agricultura tropical mais moderna do mundo. Não existe nenhum país que tenha os avanços tecnológicos que nós temos em agricultura tropical no mundo. Tá? Os Estados Unidos não chega nem perto, mesmo porque não tem os trópicos. Então, quando se trata desse ambiente, e eu me digo praticante, primeiro, obedecendo às leis ambientais. Nós estamos num país que, se você usar o rigor do Código Florestal brasileiro, você vai preservar no Tocantins aproximadamente 50% da sua terra na região onde estou. Por quê? 35% de reserva legal e vão se adicionar aí as APPs e algumas outras áreas impróprias, e isso vai mais uns 15% entre casa, estrada e tal. 50% da terra que você comprou, pagou, está gerando impostos, está gerando empregos, está para a preservação. Por isso eu sou um ambientalista. Eu compro, eu pago para manter e fazer a conservação. Né? Eu evito fogo, isso é que é ambientalismo. Ambientalismo tem preço, tem custo. O produtor brasileiro é quem paga hoje. Tá? Então, quando eu vejo um programa igual esse do Red Mais, eu tenho que te falar que por 17 anos antes de vir para o Brasil, eu morei nos Estados Unidos, fui professor concursado de uma das maiores universidades americanas e chefe de um departamento. Nesse período meu, eu participei de vários debates na área de produção semelhantes a esse. O que eu vejo hoje, nesse Red Mais, não passaria o crivo de um debate público entre técnicos, produtores e qualquer outro grupo que seja. Não tem esse crivo. Quando você fala para mim que tem um outro ditado que eu digo que eu aprendi bem nos Estados Unidos. Follow the money. Siga o dinheiro. Quando eu olho esse programa, o que me preocupa muito é que uma ONG americana baseada na Califórnia intermediou um negócio com uma empresa na Suíça. E eu fico olhando isso me chama a atenção, porque são atores tão diferentes, com externos ao Brasil, vindo aqui
nos ensinar como vamos melhor proteger e preservar. Olha, não passa o crivo de forma alguma. Isso me preocupa demais. E volto a falar, ambientalistas somos nós, produtores brasileiros. Nós temos que pegar esse nome para nós. Essa palavra tem sido sequestrada, às vezes por organizações, muitas vezes até bem intencionadas, mas sem a experiência técnica e objetiva. Precisamos de tirar um pouco o aspecto emocional, sentimental e sermos práticos de como vamos preservar o nosso Brasil e o nosso meio ambiente, que já estamos fazendo melhor do que qualquer outro país do mundo. Que me mostrem um país que faz melhor. Agora, nos pagar esmolas para uma pseudo-conservação, que eu já não concordo nem com o aspecto técnico do projeto, para depois nos vender produtos que sejam da Suíça, que sejam de qualquer outro país, industrializados, nos quais poluíram lá, na sua indústria, mas agora nos vendem um valor de produto agregado para nos inibir, proibir, coibir a produção sustentável que hoje temos, um absurdo. Isso me preocupa e me entristece. RED+, então, na sua concepção, é um grande prejuízo ao futuro do Tocantins. Ele pode estagnar um estado tão novo, tão bom e com tamanho potencial. Com muita alegria está aqui conosco hoje no Mundo Agro a nossa amiga Narubiá Uerreria, lá da Ilha do Bananal. É uma líder indígena e que tem contribuído muito nesses debates. E o RED+, pode ser uma preocupação ou uma evolução nas comunidades indígenas. Como que você está vendo esse programa? Primeiro, César, obrigada por convidar para esse debate que é muito importante aqui dentro do nosso estado e no Brasil. E todos vocês que estão nos assistindo e acompanhando, acompanhem de perto, porque esse é de interesse de todo o nosso estado, de toda a população. É importante a gente ressaltar que nós temos várias críticas que vêm de povos indígenas que já passaram por processos de RED+. E aqui, como nós vimos noticiado, né, já a instituição, organizações quilombolas se manifestaram, povos indígenas, né, líderes indígenas do povo Craô se manifestou, por conta do processo que não está adequado aos critérios que precisam ser respeitados para que o RED+ aconteça. Critérios muito importantes de governança, onde todos os envolvidos, comunidades tradicionais, produtores, a sociedade deve participar desse debate, ser um debate qualificado e não só. Eles devem estar juntos, decidindo, formalizando os comitês, participando ativamente, participando das instrumentações legais que serão criadas. E o que a gente sabe é que foi tudo criado em gabinete, sem conversar com essa população. E aí eu entro em outro ponto que é muito importante, que é a consulta livre, prévia e informada. O que a gente está vendo no Estado não é consulta livre, prévia e informada. O que nós estamos vendo é uma imposição prévia desinformada. Porque nós não temos as informações claras. E aí eu entro em outro ponto, que é importante. Nós todos sabemos que o RED, né, para você fazer toda essa dosimetria, para você fazer todos os cálculos, são cálculos dificílimos para serem feitos. E qual foi a regra, quais foram os critérios para a repartição de benefícios, que é outro ponto muito importante no RED+. Tem que ter uma repartição justa de benefícios. Como nós vamos falar que está sendo uma repartição justa se o governo quer ficar com a maior fatia dos ativos que são nossos, dos povos indígenas e daqueles que têm preservado ou que buscam a preservação ambiental. Então, eles querem ficar com a maior fatia para eles e, muito grave, eles já fizeram uma negociação sem antes ter uma consulta ampla com os povos indígenas. Vocês querem entrar no RED, vocês querem estar participando, construindo de forma conjunta. E a informação também. É triste perceber que o Estado não está levando a informação correta, não está mostrando os contratos na íntegra para a população, não tem informado, né, de forma coerente e também transparente e de
de forma a facilitar o acesso a povos indígenas, porque nós também precisamos dessa facilidade de acesso, né? Precisamos que essa consulta seja muito bem feita, porque são termos muito técnicos e às vezes estão vendendo uma proposta sem realmente mostrar como se dará todo o processo, a toque de caixa, porque eles já venderam, então eles estão com a corda no pescoço, né, já fizeram a negociação, e estão lá. As informações que eu estou tendo agora, eles estão na Ilha do Bananal, é que eles estão falando, assina, tem que assinar, porque já foi feito, e é 25% para as comunidades indígenas e quilombolas. De onde surgiu esses 25%? Quais foram os critérios utilizados? Isso é um absurdo. Isso não é verde, isso não é proteção ambiental. Isso é verde dólar de gente que está utilizando as injustiças sociais dos povos indígenas, está utilizando a nossa vulnerabilidade social para que projetos como esse venham, e a população indígena, que nunca recebeu nada do Estado de projetos grandes, de fato, nós nunca tivemos uma oportunidade, de fato, nesse Estado, de recursos para nós. Vem com essas promessas fáceis. Estão querendo trocar espelho de novo. Nós não vamos aceitar. Nós não podemos aceitar isso. Que seja justo, que coloque as informações e que a maior quantidade venha para quem realmente é dono das terras. Narube, a gente entende, inclusive, a sua emoção ao falar desse assunto, porque utilizam muito dos indígenas para fazer uma bandeira, uma fantasia, para em troca e buscar o interesse pessoal. O programa Mundo Agro continua ouvindo mais pessoas importantes e que têm conhecimento com o Estado do Tocantins sobre esse projeto Red+. Estamos aqui com um produtor rural que a gente diz que ele é diferenciado. Em 1974, há mais de 50 anos atrás, Antônio Machado já plantava arroz aqui no trecho entre Palmas e Paraíso. Tem uma história como produtor rural nesse estado. E ele construiu tudo que tem com muita credibilidade. E tem o respeito do povo tocantinense e dos produtores rurais do Tocantins. Não representa nenhuma entidade rural, mas ele tem credibilidade com todos os produtores rurais desse estado. Antônio Machado, esse projeto Red+, você acha que ele vai ajudar ou atrapalhar o produtor rural? Eu acredito que vai atrapalhar à medida que foi efetivada uma negociação de um produto que pertence ao produtor rural, à classe indígenas e o quilombola. E que são amarrações ambientais, que cada período que vai passando vai criando mais dificuldade, porque vai limitando com o tempo e o governo está dando força para os suíços, para os americanos que são detentores do contrato, de ter poder de pressão em cima de nós. E o estado do Tocantins, principalmente, que tem uma exploração próximo de 10%. E isso, a economia nossa, nós não temos indústria, nós giramos em torno do agronegócio. E à medida que você limita o agronegócio, vai limitar o crescimento e o desenvolvimento do estado. O estado já tem uma das populações mais baixas do país. E só vai se desenvolver à medida que nós tivermos desenvolvimento econômico e financeiro, para trazer a população e ter um padrão de vida que seja dentro do razoável. Então, eu acredito que tem que reciclar, que tem que reavaliar e ser discutido com critério, com ciência, com conhecimento. E o que a gente entende que o pessoal fizeram isso aí à base mais do financeiro e do econômico do que do conhecimento técnico. A Gran Prata está instalada em Palmas, Tocantins há 22 anos. Nosso objetivo foi ter um produto de qualidade onde traz confiança e vida útil maior para a sua construção civil e menos manutenção para pavimentação asfáltica. Pensando assim, a empresa Gran Prata irá produzir no ano de 2025 700 mil toneladas. Com isso, nós garantimos que não vai faltar brita em Palmas. A Gran Prata garante.
Doutor Paulo Corazzi, diante de tanta discussão, qual o conselho que você poderia dar ao nosso telespectador? Olha, meu conselho é firme. Rede mais, não. Não é bom. Não ajuda a equilibrar carbono, é só mandar direito para outros poluírem. Então, para a natureza não quer rede mais. Então, peça para que a sua área seja excluída do programa. Você vai preencher um formulário, tem um requisito que vai ser explicado a seguir, e peça para ser excluído e diga que você, proprietário, tem o direito de receber você mesmo os seus créditos de carbono, e não o Estado. Doutora Andréia, diante de tanta discussão, né? Um lado falando que é fake news e ouvindo técnicos capacitados dizendo, qual é o conselho que a senhora daria à população tocantinense? O meu conselho é de a população buscar informação. Muita coisa tem vindo à tona de informações. É claro que os canais normais aí que a gente tem acessado está difícil, mas tem como acessar informação. Muitos cientistas, pessoas de conhecimento da área de clima ou de carbono, né, sequestro de carbono, estão se levantando, estão trazendo informações, publicações, né, dados confirmados. Então, eu aconselho a população vir atrás de informação, ser mais crítico em relação a isso, porque é uma ordem que está vindo de fora para um atraso do nosso país e do nosso Estado, e nós não podemos aceitar isso. Doutor Fernando Silveira, diante dessa polêmica, o que o senhor aconselharia à nossa população? Eu aconselho, eu ouvi que o Rede Mais era um programa único, o primeiro do Brasil, um dos primeiros do mundo, e que nós deveríamos se orgulhar desse programa Rede Mais jurisdicional. Eu digo que nós devemos nos orgulhar de uma agricultura tropical das mais evoluídas do mundo, com entidades de pesquisa das melhores do mundo, como Embrapa. Isso sim é o que devemos nos orgulhar, e orgulharmos que estamos fazendo preservação melhor que qualquer outro país ao mesmo tempo. Diante dessa preocupação do produtor rural, qual o conselho que o senhor daria nesse momento? Eu entendo que nós temos que acompanhar bem, porque isso representa, além de prejudicar os produtores, os proprietários, vai prejudicar a economia do Estado, porque nós temos hoje 10% de produção, de área produtiva, e nós podemos atingir 40%, e o Estado depende do agronegócio para o seu desenvolvimento e o seu crescimento. Narubiá Uerreria, a sua fala emocionou a todos nós. Sentimos a sua preocupação com o povo indígena. O que mais você gostaria de falar? Eu gostaria de falar agora diretamente para o Ministério Público, para a Defensoria. É necessário, e não só, é o dever estar acompanhando e paralisar esses processos que estão acontecendo de forma irregular. É um dever do nosso Ministério Público, da Defensoria, essa atuação para a defesa dos mais vulneráveis. Agora, a gente está falando muito sério com relação aos critérios que não estão sendo obedecidos, como governança. Todo o projeto deve passar por uma governança de todas as decisões, com a população indígena, com a população tradicional do Estado, de forma geral. Transparência, consulta livre e prévia informada e acompanhamento técnico que passa as informações e os critérios de como foram divididos e feitos a repartição de benefício. Não é possível que nós, povos indígenas, comunidades tradicionais, tenhamos só 25% e tenhamos que dividir. Para você ter noção, a comunidade quilombola do estado do Tocantins não tem os seus territórios demarcados. Como eles fizeram esses cálculos, sendo que nós precisamos que essas comunidades tenham seus territórios demarcados hoje e algumas populações e povos indígenas também? E assim, nós vamos encerrando aqui mais um programa Mundo Agro. Agradecendo a você pela sua audiência. Esperando contar com vocês no nosso próximo programa, no próximo domingo, se Deus quiser. E eu tenho a certeza que Ele quer. Até lá!